Boa noite, nós estamos começando agora a Masterclass PNL, tornando-se essencial em meio ao caos. O objetivo dessa Masterclass é mostrar para você que é ou pretende ser profissional de PNL, como o serviço que você oferece, principalmente em atendimentos individuais, é essencial para as pessoas neste momento da crise do coronavírus. Vamos entender melhor quais foram os temas que se tornaram mais importantes, que emergiram como os temas principais que as pessoas trazem nesse momento. Vamos entender também o que está acontecendo com a mente dos indivíduos e como nós podemos atuar bem com eles. Para a gente fazer essa jornada por esse conhecimento, eu vou compartilhar minha tela com você e um PowerPoint, uma apresentação que eu preparei para a nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar agora a minha tela com você. Bom, aqui está a nossa tela de abertura PNL, tornando-se essencial em meio ao caos. Muito se fala hoje sobre serviços essenciais. O que é um serviço essencial? Na verdade, o serviço que você oferece com PNL hoje ajuda a pessoa a sair um pouco de toda essa coisa opressora que está fazendo com que a mente dela fique conturbada e um monte de emoções difíceis e dificuldade de saber o que vai acontecer, uma incerteza muito grande em relação ao futuro, e você dá para ela um panorama, um horizonte, como acontece nessa imagem do homem que aparece aqui, saindo um pouco desse ambiente fechado e olhando um horizonte de possibilidades. As pessoas hoje estão passando por situações bastante difíceis, algumas mais, outras menos, depende um pouco da situação que a pessoa vivencia, mas praticamente todas elas precisam de apoio nesse momento, para poder extrair sabedoria, aprendizagem dessa situação e encontrar caminhos para prosperar com a crise, apesar da crise. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar a respeito dos 6 estágios do luto após perdas significativas. É um trabalho de minha autoria, mas foi baseado em Elizabeth Kubler-Ross, que citou os 5 estágios do luto, David Kessler, que acrescentou o 6º estágio, e Robert Dilts e Stephen Gilligan, que documentaram coisas bem importantes a respeito do estado crash que a gente se encontra quando, de repente, entramos em contato com uma experiência desagradável externa e aquilo nos abala. Tá? Então, eu uni esses conhecimentos para falar um pouquinho dos estágios do luto. E por que falar dos estágios do luto nesse momento? Porque a vida era de um jeito e, de um dia para a noite, mudou completamente para todos nós. Então, todos passaram por uma perda. Alguns passaram por uma perda maior, outros passaram por uma perda menor. Nós temos uma situação que é a perda real, que está acontecendo agora, que alguns indivíduos estão passando por uma perda significativa e real. Pode ser perda de ente querido, pode ser perda financeira, pode ser a perda da rotina, né, do trabalho que ele fazia no dia a dia e que mudou completamente. Pode ser que ele não esteja passando por perdas muito grandes, por exemplo, já estava trabalhando numa área de internet, então já fazia home office, já estava acostumado com esse estilo de vida que está acontecendo agora, ou trabalha numa área de alimentação, numa área essencial, talvez aumentou um pouco mais o trabalho, mas continuou trabalhando. No entanto, não existem somente as perdas reais, existem as perdas antecipadas. A pessoa pode começar a antecipar possibilidades de perda. A pessoa fica com receio, medo, incerteza por causa da crise e fica pensando, será que eu terei meu trabalho amanhã? Será que vai acontecer alguma coisa mais grave? Será que alguém da minha família pode ficar doente? Será que eu posso ficar doente? Então, o indivíduo vive uma espécie de luto antecipado também. E eu acho que a gente precisava conhecer esses estágios de luto para entender o que está acontecendo com a mente das pessoas no momento atual. Porque quer queira, quer não, todos de alguma maneira, em algum nível, estão passando por esse luto. Tá? Então vamos falar dos estágios e o que eles são. É bem importante, antes de a gente iniciar os estágios do luto, a gente entender o seguinte: tem pessoas que estão numa mesma condição de vida, a condição externa de cada um é igual, mas estão reagindo diferente àquela mesma condição. E tem pessoas vivendo condições muito diferentes nesse período. Então, temos pessoas que estão sendo vítimas de algo grave e temos pessoas que até que estão lidando com um nível de desafio baixo comparado aos outros. Só que mesmo assim, mesmo às vezes com um nível de desafio baixo, a pessoa cria na mente dela o nível de desafio incompatível à situação.
às vezes ela lida mal com aquela situação, e outro que está passando por um desafio menor, ou aliás, desculpe, outro que está passando por um desafio maior, lida até melhor com a situação. Então, como nós lidamos com a situação depende de indivíduo para indivíduo. Tá? Bom, o primeiro estágio é o momento em que ocorre a mudança repentinamente e surge um choque inicial com essa mudança. A perda acontece, algum nível de perda, e surge uma perturbação do nosso equilíbrio mental e emocional devido a essa causa, que é ou interna ou externa. Quando é, por exemplo, uma perda da saúde, é uma causa interna. Quando é algo como uma crise financeira desencadeada por um movimento governamental ou uma crise de saúde como do coronavírus, é uma causa externa. Então a pessoa entra num choque, uma perturbação do equilíbrio mental e emocional dela devido a essa causa externa ou interna que está levando ela a uma mudança grande e uma perda, uma possível perda ou uma perda real. Primeira coisa que acontece após o choque é uma negação, uma dificuldade de admitir como verdadeiro o ocorrido e recusa em aceitar a situação. Não, não vai acontecer. Por exemplo, no início da crise do coronavírus, a gente viu pessoas dizendo, não, isso daí não vai chegar aqui, não vai ser dessa maneira, não, imagina. Então, a pessoa fala, não, isso não é verdade, ou então, isso é uma invenção, a mídia está inventando isso é uma espécie de conspiração mundial para prejudicar a população, sabe? Então começa um processo de negação, em que eu não admito que seja verdadeiro o que está acontecendo. E começa também a ocorrer medo e reatividade. A pessoa pode começar a ter reações instintivas de fuga, né, tentar fugir da situação de alguma maneira, de lutar e agredir, né, ou de se paralisar. Então, algumas emoções fortes vão ocorrer, medo, raiva, sentimento de paralisação, né, que são bem instintos imediatos. A pessoa fica bastante tempo ainda naquele choque, naquela perturbação mental e emocional, sem muito entender o que está acontecendo, com medo e reatividade. Aí começa o estágio número 2. No estágio 2, a pessoa começa a lidar com raiva e impulsos de revolta, quer dizer, reações de raiva, impulsos para agir de forma agressiva, porque ela não está aceitando o que está acontecendo, porque ela está percebendo que se a coisa for desse jeito mesmo, ela vai ter uma perda que para ela é inaceitável, ela fica com raiva, ela se revolta contra isso. E ela começa a vivenciar muita rigidez física e mental, então tem muita tensão muscular, os pensamentos dela ficam muito mais inflexíveis do que normalmente. E aqui acontece um processo chamado análises-parálises, né? Que é um loop de pensamentos em busca de uma solução para tentar reverter a situação, para impedir uma possível perda. Esses dois primeiros estágios, o anterior e esse, eu acredito que a maioria das pessoas já passou por eles. Não necessariamente porque há regiões que estão lidando com coisas diferentes. Então, tem regiões em que a crise chegou fortemente, todos esses dois estágios aí, esses estados internos já aconteceram para as pessoas que estão ali. Mas há lugares que não, né, que os indivíduos podem estar no processo da negação ainda, acreditando que não é real. Por quê? Porque a crise não os atingiu diretamente, né? Então, há locais no planeta Terra ainda, e há locais no Brasil também, em que há bastante negação ainda. Mas o estágio 2, que é o estágio da raiva, desses impulsos de revolta, da rigidez, que traz também essa análises-parálises, né? Que é uma paralisia de análise, é um loop de pensamentos, que fala, não, tenho que mudar isso, eu não posso deixar acontecer, eu vou impedir a perda de acontecer. Acontece mais no começo. Então, depois do choque, né, daquele primeiro impacto e da negação, a gente entra nessa segunda fase. Né? Aí vem o estágio número 3. Esse estágio número 3 é o momento de negociação e barganha. Tem muita gente que agora está ainda no momento de negociação e barganha, que é uma tendência irrealista de acreditar que se algumas ações forem feitas, a perda vai ser evitada, que tudo vai voltar a ser como era antes. Acho que ainda tem algumas pessoas pensando assim, mas a maioria não. A maioria está percebendo que não vai voltar a ser como era antes. Inclusive está se falando muito que vai haver um novo normal que não é parecido com o que a gente vivia
Então a pessoa começa, nessa fase, por exemplo, a pensar, não, daqui a pouco isso passa, não pode prolongar demais. Então tem muita gente que vocês vão encontrar falando, não, isso aqui tem que acabar logo, essa quarentena não pode prolongar demais, porque senão não vai ser reversível. Porque a pessoa quer que seja reversível. Ela está negociando com a realidade, ela quer que algumas ações sejam feitas e que tudo volte a ser como era antes, né? Ela não está aceitando que vai mudar. E nessa fase tem muita ansiedade. Então tem muita gente hoje nessa fase ainda, sem muito saber como vai ser, uma incerteza, um receio de que a coisa mude tão radicalmente, e a ansiedade toma conta, em pensamentos e imagens de um futuro que ela não quer, é um futuro inaceitável, que é o futuro onde há a perda, onde a perda acontece. Uma falta de clareza do que fazer. Então, às vezes, a falta de um plano de ação e da clareza do que fazer deixa a mente a mil, pensando muito, com muito pensamento negativo de futuro. Dificulta até a respiração da pessoa e cria um quadro de ansiedade. Tá? Então, muita gente ainda lida com ansiedade, aí melhorou a ansiedade, mas ela volta. Basicamente, enquanto a pessoa não receber um auxílio para lidar com isso, para poder aceitar mais facilmente a perda, lidar com alternativas que ela pode se dedicar hoje para lidar com a realidade atual, mesmo tendo uma certa incerteza de longo prazo, né? Se ela não recebe auxílio, ela vai ficar as idas e vindas com a ansiedade, lidando com a ansiedade. Aí, no próximo estágio, existe um momento que a pessoa percebe que a perda já vai acontecer mesmo, é inevitável, sabe? Então vem a tristeza. A pessoa pode sentir tristeza, dor, desinteresse pelo mundo exterior, falta de esperança de reverter a perda. Ou seja, ela está entendendo que vai ter a perda, que não tem jeito, né? E a tristeza é natural, acontece justamente porque ela está encarando que aquilo que ela tinha antes que gostava não vai existir mais. Esses estágios do luto servem tanto para o luto pela morte de um ente querido ou pela iminência da própria morte, quanto para o luto de qualquer perda da vida, né? Perda de um trabalho, alguém quando, por exemplo, perde um emprego. E aí, se a gente for pensar no cenário atual, são muitas perdas vividas coletivamente, né? Então, muitas pessoas também estão encarando essa tristeza e muitas vezes pode sentir um sentimento de solidão também, que isso depende um pouco dos significados que a pessoa está atribuindo a essa perda. Se ela sentir que ela está sozinha no mundo, que ela está se conscientizando que ninguém é por ela e que ela vai ter que cuidar da vida sozinha, sabe? Coisas desse tipo, ela pode ter sensações de desamparo e de solidão, né? Isso é um pouco frequente em crises desse tipo, como a gente está vivendo hoje, porque existe isolamento social. E o isolamento social aumenta as chances da tristeza vir junto com esse sentimento de solidão. E outra coisa que pode acontecer, não acontece com todos, mas pode, várias pessoas estão passando por isso, é a pessoa começar a culpar a si mesma ou culpar outras pessoas pelo que ocorreu. Eu trabalhei com algumas pessoas que estavam nesse estado de culpar-se, responsabilizar-se, dizendo, mas se eu tivesse me preparado, se eu tivesse conseguido criar aí um pé de meia, né, me preparado financeiramente para esse momento, estaria diferente. Se eu tivesse cuidado de algumas coisas que eu não cuidei, estaria tudo diferente agora. Então, algumas pessoas começaram a se culpar muito. Não é muito racional isso, afinal de contas, ela não tem como saber, né? Não adianta ela se culpar de uma situação que é externa a ela, que na verdade era totalmente inesperada e ela não tinha como prever. Agora, é bacana que todo esse momento, né, tristeza, solidão, culpa, já começa a promover um aprendizado. A culpa a gente pode transformar em aprendizagem. Ao invés da pessoa se culpar, ela pode aprender o que ela pode futuramente fazer com o aprendizado dessa experiência desafiante. Né? Aí nós temos o próximo estágio, o estágio 5, que é a fase da aceitação. Aqui as coisas melhoram muito. Você deve trabalhar com o seu cliente para ajudá-lo a chegar nessa fase, onde ele começa a aceitar que já aconteceu, está acontecendo, não é uma coisa que vai ser necessariamente revertida, e a pessoa aceita a perda e decide ir adiante apesar dela. Então, ela decide prosseguir, ela decide ir para o próximo passo, fazer algo diferente, ela aceita a situação, porque ela percebeu também que se ela não aceitar, ela não vai conseguir mudar a situação.
Então, vale a pena não aceitar uma situação e tentar fazer uma mudança quando é possível reverter. Mas quando não é, a não aceitação só gera sofrimento. A pessoa fica presa nos 4 estágios anteriores. E a gente precisa ajudar a pessoa a sair rapidamente dos 4 estágios anteriores. Tá? Nessa fase, ela começa a ter uma esperança. Ela aceitou e já está pensando em se adaptar e fazer alguma coisa diferente, ela começa a ter esperança de futuro. E essa esperança dá à pessoa, né, esses sentimentos de esperança dão à pessoa forças para poder prosseguir. Tá? E aqui acontece a adaptação, a pessoa se adapta vantajosamente à realidade nova, né, e consegue superar a perda. Então é um momento muito importante, a Elizabeth Kubler-Ross termina aqui, né, o ciclo do luto dela, no estágio 6, mas a gente tem, no estágio 5, né, mas a gente tem um 6º estágio. Aqui realmente a pessoa já está muito melhor, ela já começa a se adaptar à realidade, ela já começa a superar. Mas temos um 6º estágio muito significativo, em que a pessoa consegue olhar para o lado positivo. Como aparece o homem aqui da foto olhando para a imagem mais amarela, né, com vida, né, com verde ali. Então, assim, ela começa a olhar um lado mais positivo, ela começa a enxergar algo de bom, a aprendizagem por trás da perda. E aí vem a capacidade de honrar todas as experiências anteriores, honrar a si mesmo e sua capacidade de superação e ter gratidão também. Então, novos entendimentos sobre o significado daquilo que teve no passado, das coisas que teve, e daquilo que viveu, né, ajudam a pessoa a encontrar novas formas de honrar e agradecer a sua história. De tal maneira que ela não rejeita essa história. Isso é bem importante, por quê? Porque senão a pessoa simplesmente fica traumatizada. E no trauma, ela não passa pela experiência tão importante que é a experiência de superação. Tá? E tem aqui também aquele momento de ressignificação da perda. A pessoa é capaz de observar a perda por uma nova ótica e a aprendizagem a auxilia a ter novas compreensões sobre o significado da sua vida. Quando acontece uma mudança muito significativa, uma perda, muitas vezes é necessário que a pessoa encontre um novo sentido, um novo significado para a vida. Ela tem que conseguir olhar para esse passado, ou para a situação que ela já perdeu, ou para a perda que vai acontecer, com um olhar mais positivo, perceber a parte vantajosa disso. De que maneira isso pode ser transformado, até um obstáculo, pode ser transformado em uma nova oportunidade. Tá? Eu vou parar um pouquinho o compartilhamento de tela por aqui, para a gente poder novamente se olhar. Né? Nós temos, como eu mostrei aí, várias fases do luto que são bem significativas e importantes. E a pessoa que trabalha com programação neurolinguística, ela vai precisar saber como ajudar o outro nessas diversas fases. No estágio 1, que é esse estágio de choque, negação, medo e reatividade, que é muito forte no indivíduo, é importante ajudar a pessoa a lidar com as emoções. As emoções estarão a mil, vai estar uma montanha-russa emocional. Então, muitas técnicas de PNL, por exemplo, que trabalham com submodalidades, técnicas para gerenciamento de estados, muitos trabalhos que ajudam a pessoa a se acalmar, mindfulness, né, trabalhos de meditação, respiração, também ajudam nesse momento, além da própria prática de PNL. A pessoa precisa de um pouco de respiro aqui. Calma para poder encarar o momento sem tanto choque. Ela tem que sair daquele estado de choque, né, e se acalmar. Esse estado de choque, se não for devidamente tratado, ela vai para o próximo estágio, que é o 2º estágio, e começa a viver rigidez, fica com a mente a mil e pensa o que ela pode fazer para não deixar acontecer, o que ela pode fazer para manter as coisas. Isso vai adiando o inevitável, muitas vezes. Tem muitas pessoas, por exemplo, que se atrasaram demais na crise do coronavírus em fazer negociações, em procurar credores e falar, olha, como é que a gente faz? Está entrando uma crise grande aqui. Se adaptar, às vezes entregar um imóvel, quando precisa entregar um imóvel, fazer alguma mudança, por perceber, olha, já aconteceu, vai demorar no mínimo X tempo. Na época a gente não sabia quanto, mas a gente já sabia que pelo menos teria aí uns 2 a 3 meses inteiros para encarar, e que teria que ser capaz de passar por esse momento, caso voltasse ao normal, né? Teria que passar por esse momento, que era um momento desafiante. Se o indivíduo ainda está nessa coisa de raiva,
rigidez, com essa paralisia de análise, ele não consegue. Ele fica o tempo inteiro lutando internamente para encontrar um jeito de fazer com que as coisas não precisem mudar, né? Então, a pessoa precisa de um auxílio grande nesse momento para entender pelo menos os impactos provisórios, se ela não estiver aceitando que pode ser que isso tenha impactos de longo prazo, se ela chega para você e fala assim, não, pelo amor de Deus, nem vamos falar disso. Pelo menos os impactos de curto prazo, ela precisa aceitar que estão ali e lidar com isso, senão ela adia muito a solução do problema. Muita gente ainda está hoje no estágio 3. Você pode encontrar pessoas no estágio 1 e estágio 2, sim, para poder trabalhar com elas, atendê-las, mas muita gente ainda está no estágio 3. O estágio 3 é ansiedade. Ainda tem uma barganha com a realidade, ainda tem uma vontade de que a perda não seja tão grande, de que as coisas voltem um pouco mais próximos do que era o normal, sabe? Aí muita ansiedade, porque eu não sei exatamente o que fazer, eu fico pensando no futuro, aí pode vir ideias de futuro muito negativas que eu quero evitar, quero me afastar. Então, aqui também precisa de um trabalho para lidar com emoções. Muitas pessoas estão também percebendo, nesse momento, padrões de reação que foram aprendidos lá no passado e que são desvantajosos para ela. E ela está se dando conta. Então, tem gente procurando trabalhos de PNL para interromper esses padrões, porque ela se percebe reagindo de um jeito parecido com o jeito que ela reagiu em crises da infância, né, em momentos da adolescência. E ela procura um profissional de PNL para interromper esses comportamentos, essas reações indesejáveis dela. E aí nós temos várias técnicas que envolvem solucionar algumas causas do passado, como, por exemplo, mudança de história pessoal, reimprinting, cura de fobia e trauma. A gente pode ajudar uma pessoa a desligar um gatilho, né, uma resposta exagerada que ela tem, né, em que algo no mundo sensorial em volta dela acaba funcionando como gatilho, que dispara ali uma reação muito antiga, ligada a alguma memória inconsciente. Então, a gente tem técnicas bem legais nesse sentido. E aqui, para trabalhar a ansiedade, tem a ver com ajudar também a pessoa a pensar em outras possibilidades de futuro. É bem interessante esse estágio 3, porque esse estágio 3, a gente pode até ajudar a pessoa a pular o próximo estágio, não entrar naquela tristeza, né? Que é um momento muito desafiante do luto. Tem pessoas que saltam estágios quando elas recebem ajuda, né? Nem todos esses estágios, todo mundo passa por eles. Tá? Normalmente é nessa ordem, mas existem saltos. Então, eu tive clientes que estavam nessa fase de muita ansiedade, negociação e barganha com a realidade. Eu ajudei eles a se adaptarem a ter ideias novas de futuro. Eles estavam criando imagens muito negativas de futuro. E aí tiveram ideias novas de futuro ótimas. Tem uma cliente, por exemplo, que criou uma nova ideia sobre fazer um trabalho online que ela nunca fez, tendo uma loja virtual. A loja dela estava fechada já há algum tempo, numa cidade do interior. De repente, essa mulher começou a vender para o Brasil inteiro e ficou super feliz. Né? Então, ela não passou pela próxima fase, que seria a fase da tristeza, e se adaptou muito rapidamente. Ela já foi para outra. Né? Bom, a terceira fase, que é a fase da tristeza, a gente precisa ajudar a pessoa a lidar com isso. É um momento realmente que essa tristeza ela precisa ser aceita, honrada, porque ela está ali. A pessoa, se ela vem com sentimento de solidão, é bom ajudá-la a perceber sua rede de apoio, ajudá-la a entender que existem outras pessoas que se importam com ela e ajudá-la a acionar essa rede de apoio, inclusive. Quando o indivíduo começa a se culpar, temos que trabalhar essa libertação da culpa. Ajudar a pessoa a perceber o quanto ela não tem esse poder todo que ela imagina para evitar situações que são situações macro. Essa crise é uma crise de nível macro. De repente o indivíduo começa a se culpar, mas eu deveria ter aprendido a, sei lá, guardar dinheiro e fazer reservas financeiras. Como ele iria adivinhar o que ia acontecer? Tem pessoas que agora, no meio da crise, né, tinham investido um dinheiro, por exemplo, em fazer coisas grandes. Tem pessoas que tinham investido em fazer grandes eventos. Então, imagina só alguém que um pouquinho antes investiu num baita evento que imaginou que ia bombar, e que foi um dinheirão, e era para maio o evento. E o evento foi cancelado. Então, você imagina a perda, né, que esse indivíduo teve. Ele tinha como saber? Ele tem como ficar se culpando? Claro que não. Ele tinha até um senso de oportunidade, percebeu aquilo como uma grande oportunidade e foi marcado com muita antecedência. Então, não faz muito sentido. É algo que não é muito racional.
transforme a culpa em aprendizagem. O que você pode aprender com isso para o futuro, ao invés de se culpar a respeito do passado, né? Aí fica bacana. Quando você ajuda a pessoa a passar por essa fase, você apoia ela, né, a lidar com a tristeza, aceitar que a tristeza está ali, que ela faz parte, ela começa a ficar pronta para entrar no estágio 5, o que é muito vantajoso, que é essa parte em que ela começa a aceitar mais facilmente, já querer se reconstruir, começa a ter esperanças de futuro, começa a ter ideias. Na verdade, em qualquer das fases anteriores que você pegue uma pessoa para trabalhar, tente levá-lo o mais rápido possível para o estágio 5, para que a pessoa aceite mais facilmente, já comece a se reconstruir, já comece a pensar em coisas de futuro, ter esperanças, né? E se adaptar à situação. Né? Não negar o problema, né? A adversidade, mas transformar essa adversidade de alguma forma vantajosa, transformar até em oportunidade. E quando a pessoa começa a fazer isso, que tem muita gente já começando a fazer isso, ela está pronta, está aberta para você começar a trabalhar com ela a ressignificação, ela começar a perceber até vantagens, a começar a sentir gratidão pela crise. Nossa, a crise foi importante, na verdade, porque tinha coisas que eu estava protelando há muito tempo e agora eu fiz, pus em prática. Eu mudei alguma coisa que precisava muito mudar, sabe? Muita gente já começa a analisar de um jeito bem diferente a situação de crise. Bom, vamos novamente fazer aqui o compartilhamento de tela para ver a apresentação. Tem umas coisas bem legais aqui para falar para vocês também. Tá? Bom, então a gente falou do 6º estágio, onde a pessoa já é capaz de honrar e até agradecer o momento, perceber como aquilo foi bom por algum ângulo, né? E trazer novos significados, inclusive para a sua vida. Né? Tirar proveito mesmo daquele momento de problema para poder transformar aquilo em grande aprendizagem e até sucesso futuro. Agora, olha só que interessante. Antigos mapas não servem para trafegar em novos territórios. Um dos problemas que está acontecendo agora é que o nosso mapa a respeito do território, o nosso modelo mental a respeito do território, ele era baseado num outro mundo, num mundo que existia antes dessa crise. Então, as pessoas ficam bastante perdidas, sem saber o que pensar, o que fazer, como solucionar as coisas, justamente porque seu modelo de mundo está completamente desatualizado. Então, a maneira antiga de pensar não funciona muito bem para a nova realidade. Tá? Tem pessoas, por exemplo, tentando vender produtos do jeito que elas vendiam antigamente, e não está dando certo. Tem pessoas tentando trabalhar de uma maneira parecida com o que ela trabalhava antes, sem se adaptar à realidade atual, não está dando certo. Tem gente tentando pensar ideias de como superar a crise ou transformá-la em vantagem, só que ela está se baseando nas experiências anteriores. E o que acontece é que essa crise que nós estamos vivendo é sem precedentes, e as pessoas que estão vivas hoje no planeta não passaram por nada similar. Não adianta a gente pegar o nosso repertório antigo. Nós realmente vamos precisar entrar em contato com o inconsciente criativo e descobrir novas alternativas. Para isso, a gente tem que deixar de lado algumas coisas, né? Por exemplo, tem alguns profissionais que estão paralisados porque eles querem garantir a mesma qualidade do que eles faziam antes. Mas espera aí, hoje você precisa de mais agilidade, porque as coisas estão precisando ser resolvidas com enorme agilidade. Principalmente no começo da crise, teve empresas que, por exemplo, tinham resoluções que demoravam, às vezes, 2 meses para acontecer, que aconteceram numa manhã, numa reunião, sem ter que ter tanta análise. Então, nós estamos num momento em que tem menos análise, mais ação. A gente precisa sair um pouco das coisas de eu tenho que fazer do jeito mais correto e perfeito. Por quê? Porque nós estamos numa fase de adaptação. As pessoas estão fazendo trabalho em home office, elas estão tendo que continuar seus trabalhos, independentemente de estar no ambiente perfeito para isso, ou de ter todas as ferramentas perfeitas. Tem que sair dessa síndrome de eu quero fazer com aquela qualidade e perfeição de antes, senão você não faz. Então, percebe como tem que abandonar um monte de maneiras de pensar para poder viver hoje? As pessoas estão precisando demais de ajuda de um profissional de PNL. Por quê? Porque nós somos tão imprescindíveis hoje para as pessoas? Porque a nossa educação inteira foi baseada em aprender habilidades técnicas para poder trabalhar no futuro. E negligenciaram, as escolas negligenciam isso, a educação formal inteira, né? Todo o período de escolaridade negligencia as habilidades sociais, como lidar com os relacionamentos, como lidar com as outras pessoas,
como me comunicar, né? E também negligenciam as habilidades emocionais, as habilidades ligadas ao autoconhecimento. Então, o indivíduo não sabe lidar muito bem com ele mesmo, com suas emoções, não consegue se entender, não entende muito bem seus pensamentos e também não consegue lidar tão bem com as outras pessoas. Isso é um gap na nossa formação. E a programação neurolinguística traz justamente algo para suprir essa falta, né? Nosso trabalho é um trabalho psicoeducacional. A pessoa se educa a respeito de como ela funciona, de quem ela é, de quem ela tem o potencial de ser, de como ela pode se relacionar melhor com ela mesma e com as outras pessoas. Por isso que a PNL é tão importante. A gente precisa ajudar as pessoas agora a fazer uma grande revisão no seu mindset, mudar seu mapa, né? Porque o território mudou. Aproximar o mapa do território. Essa é a mensagem para o momento atual. A gente precisa ajudar a pessoa a sair um pouco do mundo mental dela, observar de verdade o que é real, o que está acontecendo de verdade no dia a dia e se adaptar vantajosamente a isso. Sem ficar lidando com catástrofes mentais inventadas e vividas dentro da mente, nem ficar lidando com apego exagerado ao que era, e aí eu fico tentando voltar e trazer de volta a realidade antiga, né? E nem ficar lidando também com projeções de um futuro catastrófico, né? Porque às vezes a pessoa fica já imaginando as piores hipóteses, quando na verdade a crise vai passar e para a maioria absoluta das pessoas vai haver uma chance de reconstrução. Muitas vezes a pessoa vai ter que se reinventar, mas ela vai se reconstruir, não é mesmo? Vamos prosseguir aqui. Eu fiz uma lista das 6 principais demandas do momento atual que eu acho que vão ajudar você a auxiliar as outras pessoas. Primeira coisa, gestão de emoções desafiantes. Então, você precisa ajudar as pessoas a gerenciarem melhor suas emoções. Em primeiro lugar, a pessoa precisa aprender a aceitar algumas emoções que ela aprendeu culturalmente, que eram emoções erradas. Às vezes a pessoa fala que isso é feio, não podia sentir isso, que coisa involuída, sabe? E ela começa a ficar brava com ela mesma. O que ela não percebe é que quando ela rejeita uma emoção, e todas as emoções são apenas emoções, não são boas ou ruins, elas são uma comunicação intrapessoal, uma maneira que o nosso inconsciente tem de trazer um impulso para a ação para lidar com alguma situação, certo? Algumas vezes nós temos reações exageradas e precisamos realmente fazer mudanças nesse sentido, mas tem algumas emoções que a pessoa não aceita ter. Por exemplo, a pessoa não aceita ter medo, ela tem horror de sentir medo, ela não aceita ter tristeza, porque ela acha que isso é coisa de gente inferior, ou ela não aceita ter raiva, porque na verdade ela é uma pessoa que tem que ser boa. Ou seja, quando ela sente essas emoções e ela não gosta, não aceita, não quer, isso significa que a emoção virou um tabu, alguma coisa que ela rejeita e sente ódio de si mesma por ter. Então ela começa a ter emoções ruins sobre ela mesma por ter a outra emoção desafiante. Olha só, e aí piora tudo. Tá? Então uma das coisas é ajudar as pessoas a lidar com emoções que elas não gostam, não aceitam com facilidade. E seria bom elas conseguirem lidar bem, parar de lutar contra ou resistir, porque isso tende a crescer, porque quando a gente resiste a algo, aquilo persiste, como disse Jung numa das frases dele, né? Então, quando você fica numa luta contra você mesmo, aquilo persiste, não é assim que se gerencia emoções. E o método mais moderno de gerenciamento das emoções é através da consciência e aplicando um carinho por si mesmo e uma tranquilização até aquilo passar. E aí é que passa fácil, passa rapidamente, quando a gente faz um pacto de não violência com a gente. Fora isso, você vai ajudar as pessoas a lidar com emoções que são causadas por experiências anteriores e que, de repente, alguma experiência externa engatilha uma reação. Você vai lidar também com emoções criadas por erros de interpretação. Sabe quando a pessoa tem uma interpretação errônea de um fato ou de uma situação, aí ela começa a criar uma distorção cognitiva, uma distorção de pensamento? Então, ajudar a pessoa a aproximar o mapa do território e acalmar essas emoções. Você vai também ajudar as pessoas a lidarem com somatizações. Tem algumas emoções que ficam corporificadas, a pessoa sente no corpo sintomas. Então, muitas vezes a gente pode fazer trabalhos excelentes. A gente tem técnicas como o padrão para dor de cabeça, por exemplo, que é um padrão que envolve o trabalho com submodalidades, que retira
aquela sensação de dor quando ela tem um fator psicossomático. Então, coisas parecidas com isso estão acontecendo, não só dor de cabeça, mas outros sintomas que são, na verdade, somatizações das experiências emocionais. Tá? Bom, então nós temos muitos trabalhos para fazer para ajudar as pessoas a lidarem com as emoções desafiantes. Nós também vamos ajudar a pessoa, apoiando ela a superar o luto antecipado, quando ela fica pensando em possíveis lutos e sofrendo por antecipação. Aqui eu ajudo ela centrando ela no agora, percebendo que, na verdade, ela não está lidando com nenhum tipo de perda agora, né? E ajudando ela a lidar com o momento presente. E o luto de perdas reais. Então, o luto de perdas reais envolve você ajudar ela a passar por aquelas fases, chegar o mais rapidamente na quinta fase, onde existe uma aceitação, uma adaptação, o começo de uma nova vida. E, logo depois disso, a sexta fase, em que ela vai conseguir honrar e agradecer, vai ressignificar as experiências passadas. A terceira demanda importante é o desapego das antigas maneiras de pensar e de viver, uma mudança de mindset. Tem muita gente ainda muito apegada ao seu jeito antigo de viver, ou de pensar. Tem pessoas querendo fazer as coisas do mesmo jeito, tentando fazer as coisas do mesmo jeito, e é uma hora de desapegar. Você vai ajudar a pessoa a pensar fora da caixa mesmo. Nunca se precisou tanto de criatividade. Todos nós somos criativos desde a infância, mas nem sempre estamos conscientes disso. E a criatividade, nesse sentido, o desapego de antigas maneiras de pensar, vai depender de um bom estado emocional para que a pessoa tenha ideias. Tá? Então, os anteriores ali são bem importantes para chegar nesse terceiro. O quarto tipo de demanda, que eu acho que é bem forte hoje, é uma ruptura com hábitos e comportamentos improdutivos. Tem muita gente que foi para a quarentena e, de repente, desregulou completamente o sono, a alimentação. Aí elas estão começando a construir um novo hábito que às vezes é ruim, né? Olha só que coisa interessante. Uma fase como essa é uma fase muito interessante para a mudança de hábitos ruins. Por quê? Porque, de repente, do dia para a noite, aquela rotina do dia a dia que ela seguia foi interrompida. Então, alguns hábitos que ela não estava conseguindo se livrar há muito tempo foram interrompidos de uma hora para outra. Só que corre-se um risco nesse momento, se ela não busca ajuda, né, de substituí-los por outros, às vezes, até piores. Né? Então, tem muita gente hoje lidando com a construção recente de maus hábitos. É fácil reverter, porque é recente. Tá? É a repetição que acaba criando uma espécie de programação neurolinguística e aquele hábito roda automaticamente. Então, as pessoas estão passando por uma desregulação do dia a dia e precisam de ajuda para a criação de hábitos produtivos, agradáveis e uma boa adaptação ao momento presente. Outra demanda é o desenvolvimento de novas habilidades socioemocionais, habilidades sociais de relacionamento e comunicação e habilidades emocionais para lidar consigo mesmo. E isso é para lidar com esse momento de crise, mas também para se preparar para o novo amanhã, porque há um futuro que envolverá vários desafios e mudança. Né? E para isso a gente tem que se capacitar. Tem muita gente que hoje já está entendendo isso e já está buscando capacitação. E nós temos muitas pessoas fazendo reinvenção de vida pessoal e profissional. Tem pessoas pensando, puxa, eu já estava acomodado numa vida incômoda. Eu já não estava feliz com a minha vida antes. Talvez essa seja a chance que eu tenho de fazer uma nova mudança na minha vida. Inclusive, tem pessoas buscando coaching, além da programação neurolinguística, no sentido de construir uma nova história, de se desapegar da história antiga. Tem gente que passou por perda também e que falou, puxa, agora eu não tenho muito a perder, então eu vou fazer a mudança que eu tinha muito medo de fazer antes. Tem muita gente precisando se reinventar, precisando se descobrir quem eu sou agora, qual é a minha nova identidade nesse momento. Que papel eu quero ter nessa sociedade a partir de agora? Como que eu quero que seja a minha vida pessoal? Como eu quero que seja a minha vida profissional? Tem pessoas questionando se elas moram onde gostariam de morar. Onde elas gostariam de morar de verdade, se elas pudessem agora pensar na preferência delas. No que elas gostariam de trabalhar, como elas gostariam de trabalhar. Então, muita gente começou a se questionar. Isso está levando muitos indivíduos para algo chamado Jornada do Herói, que é uma estrutura que foi mapeada pelo Joseph Campbell, um mitólogo que estudou diversos mitos, mitos do Oriente, africanos, das Américas, e ele percebeu que existia uma coisa que se repetia, uma história que se repetia em todas as culturas, as mais diversas culturas e religiões antigas também,
que era o mito do herói. E ele mapeou uma jornada que o herói fazia, que era uma estrutura por trás daquele mito. Então, o mito do herói, alguém que faz uma reinvenção de vida pessoal e profissional, passa por desafios, mudança, cresce, aprende, é bem interessante para esse momento atual. E essa jornada do herói eu vou descrever rapidamente agora para você. Tá? É uma estrutura interessante para entender como estará a mente da pessoa que está passando por isso, por essa reinvenção de vida pessoal e profissional. Aqui eu coloquei uma imagem do Frodo Bolseiro, né, da trilogia Senhor dos Anéis, quando ele recebe um chamado para sair ali do condado, que é uma vilinha muito agradável, próspera, com vizinhos divertidos, com muita abundância. E ele é feliz ali, ele vive bem ali. Mas tem um momento que o tio dele faz um aniversário de 100 anos, ele vai embora para uma aventura, esse tio dele. Né? E ele fica sozinho ali. Mas mal sabe ele que gosta tanto daquele lugar, ele que aprecia tanto, embora tenha ouvido histórias das aventuras do tio, mal sabe ele que ele vai entrar numa aventura. E o caso dessa história, né, que está acomodada numa jornada de herói, está acomodada naquela estrutura que eu falei, é bem interessante porque o Frodo, esse personagem, ele não queria, né, ele não recebeu um chamado interno que ele queria para fazer uma mudança, que é parecido com o que as pessoas estão vivendo hoje. Elas não estão mudando porque, na verdade, queriam muito e querem realizar um sonho, e estão se desafiando, é um chamado interno que estão atendendo. Não, estão mudando porque precisa, porque houve uma mudança radical no ambiente externo. É o que acontece com o Frodo. Tá? Então, ele vive na vila, né, aquele local chamado condado, representa a vila do herói, que é uma segurança para o eu. Né? O ego aqui é o eu. Né? Ele está adaptado ao status quo, né, e acomodado a uma zona de conforto dele, certo? Esse é o primeiro passo. Normalmente o herói está acomodado a uma zona de conforto. Ou ele começa a ficar incomodado, querendo fazer mudança, ou simplesmente alguma coisa acontece no mundo externo e rompe com o conforto dele. No caso do Frodo, ele recebeu um chamado. Por que ele recebeu esse chamado? Porque ele era portador de um anel que tinha sido forjado para dominar várias pessoas ali, né, os diversos seres que viviam naquele local da fábula, né, da história. E esse anel tinha sido forjado por um senhor do mal, por um senhor das trevas. E esse anel, ele estava convocando esse mal estava de volta. Então, o Frodo, ele tinha a missão de levar esse anel até um local chamado Poço da Perdição e destruí-lo. Só que o Frodo se considerava uma criatura pequena, né? Ele era um hobbit, que era a menor das criaturas, até a mais insignificante das criaturas, que não tem força suficiente, só que ele era o único que conseguia resistir ao poder maligno daquele anel, porque aqueles que portavam aquele anel de alguma maneira começavam a ser dominados pela cobiça, pela ambição e pela mente maligna que o forjou. E os hobbits não. Eles eram isentos, não passavam por essa experiência. Então não havia muita escolha. Outras pessoas poderiam levar o anel por ele, mas na verdade elas seriam dominadas pelo anel. E só ele podia ser o portador desse anel. Então no começo ele tem uma recusa. Ele fala, não pode ser. Muitas vezes o herói entra naquela primeira fase, né, choque, uma negação, aí tem uma recusa, resistência, um adiamento, ele não quer atender o chamado. É porque ele está vivendo o ciclo do luto, que nós falamos anteriormente da Elizabeth Kubler-Ross. Tá? Aqui existe raiva, existe negação, ansiedade, barganha com a realidade. Não, tem uma hora que o Frodo fala, não, mas você, Gandalf, o mago, aquele que estava no slide anterior ali, que faz o chamado, ele fala, você pode levar o anel. Só que aí o próprio Gandalf, ele começa a ser dominado pelo anel só de colocar ele na palma da mão. Né? Então o Gandalf deixa bem claro para ele, olha, não tem jeito, tem que ser você. Então ele tem um tempo que ele fica ali angustiado, ele quer recusar, realmente, ele não quer que a realidade aconteça daquele jeito, ele vai para uma tristeza. Lembra-se das fases do luto? Então Frodo foi para essa tristeza, e nesse momento é um momento um pouco perigoso, que é um momento que a pessoa pode escolher viver na terra desolada.
A pessoa vive à margem da vila, então ela não está adaptada, ela está sem adaptar-se à vila, mas ela não inicia a jornada dela. Então pode ser um momento que ela se entrega para drogas, ou que ela vive à margem através de uma vida dissoluta, por assim dizer. Ela se perde, na verdade. Ela não consegue iniciar uma jornada de herói, empreender uma nova vida, mas ela também não consegue se adaptar à antiga vida e ela está atormentada. Então nós temos hoje algumas pessoas que estão correndo o risco de ir para a terra desolada, de encarar de repente a doença psicológica grave, de ir para vícios e se perder em várias situações, né? Por estarem se sentindo completamente desadaptadas à situação atual, né? Mas não preparadas, nem entendendo como seria atender um chamado. Talvez não tenha o chamado, está só perdido. Então o indivíduo aqui é um outsider que fica perdido da sociedade. Tá? Bom, o Frodo tem um momento que ele se comprometeu com o chamado. Ele falou, não, então eu vou. Quando ele se compromete, ele vai, ele atravessa, uma hora ele atravessa um limiar, uma fronteira que não tem mais volta. Depois daquilo não tem mais volta. Aqui mostra ele, logo na frente, e o Samwise, que está atrás dele, aquele rapaz com o cabelo mais claro, que ele está parado num determinado momento. No filme, por exemplo, são cenas do filme do Senhor dos Anéis, o Frodo pergunta para ele, por que você parou? Ele falou assim, porque eu nunca fui mais longe do que isso. Se eu ultrapassar esse lugar, eu vou ter ido mais longe do que eu jamais fui anteriormente, que eu nunca me afastei tanto do condado. Né? Os dois, então, naquele momento, eles passam um limiar, uma fronteira que não tem mais volta. Né? Os dois realmente foram para o terreno desconhecido. Né? O Samwise foi uma pessoa que ficou bisbilhotando, ouvindo a conversa do Frodo com o mago Gandalf, e porque ele ouviu tudo, ele acabou tendo que ir para ajudar o Frodo e para ser, inclusive, um apoiador e cuidar do Frodo. Né? O mago Gandalf obrigou ele a ir junto, porque aquele segredo não poderia vazar de forma alguma, então os dois agora estavam juntos na jornada. Então, nesse momento, eles ultrapassam o limiar. Né? Aqui eu coloquei uma imagem cruzando o limiar, que pode ser tanto eles vindo de lá daquele lugar verde para essa parte árida, quanto eles vindo dessa parte árida para aquele lugar verde. Não importa muito, porque as aparências enganam, a verdade, alguma coisa que parece às vezes muito árida pode ser o início de uma jornada linda e maravilhosa, ou algo verdejante, lindo, pode conter assim desafios fora do normal. O que acontece é que eles estão cruzando o limiar e indo para o desconhecido. No meio desse caminho, eles encontram companheiros de jornada. Tem um momento que o Frodo e o Sam, esses dois amigos que estavam ali na imagem anterior, vão para uma hospedaria, né, e encontram o Passo Largo, um cavaleiro que depois vai ajudá-los, que vai inclusive guiá-los na jornada, protegê-los. E eles vão encontrando vários companheiros de jornada. Por quê? Numa jornada de herói, numa mudança enorme, onde há uma perda, né, da vida antiga e o início de uma vida nova, frequentemente o indivíduo não consegue caminhar sozinho, que é um início de jornada, é tudo muito novo para ele. Então, ele precisa de parcerias, ele precisa se aproximar de pessoas. E muitas vezes a gente vai ajudar nossos clientes a se abrirem para essas novas parcerias, para se fortalecer através do grupo, para se fortalecer através de parceiros. Também existem guardiões, apoiadores e patronos. Então, a gente tem aí algumas pessoas que não são só colegas de jornada, mas que aparecem para ajudar. Às vezes esses guardiões, apoiadores e patronos aparecem antes, preparando o herói antes de ele iniciar a jornada. Tem uma história que é a história de Telêmaco, em que ele tinha um preceptor, uma pessoa mais velha que educou ele desde criança, chamado mentor. É daí que vem a palavra mentor, inclusive. E o mentor preparou, ensinou ele, e tem um momento que ele vai numa jornada. E o mentor vai com ele durante um período e depois volta. Então, existem guardiões, apoiadores e patronos que vão ajudar porque são pessoas que caminharam mais, são pessoas que estão melhor, que têm condições de apoiar. Então, vai surgir apoio, vai surgir uma ajuda muito bonita e a pessoa tem que estar aberta para receber essa ajuda e tem que estar percebendo essa ajuda. Nós também podemos ajudar a pessoa, nesse momento, a estar aberta a receber ajuda e perceptiva para essa ajuda.
Algo muito importante também, aqui, por exemplo, é uma imagem do tio do Frodo, que é o Bilbo Bolseiro, um homem que fez jornadas de aventura antes, que saiu do condado, o único homem, o único hobbit, né, que saiu do condado. E contou histórias, e o Frodo tem nesse tio experiências de mentoria do passado. É com ele que ele aprendeu muita coisa. Então, muitas vezes no meio da jornada, ele lembra do tio dele, do Bilbo Bolseiro. Isso dá forças para ele caminhar, porque o tio dele teve coragem, porque o tio dele enfrentou tudo, e o tio dele voltou para o condado depois, são e salvo. Né? No meio da jornada, nosso herói vai encarar demônios. Essa criatura chamada Gollum é um antigo hobbit que foi dominado pelo Anel. Ele não conseguiu, ele era um hobbit bonitinho, normal, que nem o Frodo, mas ele virou esse monstro porque o Anel o dominou, o controlou completamente. Ele foi o primeiro hobbit a achar esse anel maligno, se apegou a ele. Ele se apegou de tal maneira que ele dizia meu precioso, tem até cenas famosas que ele falava meu precioso, completamente obcecado pelo anel, e o anel o dominou e mudou até a forma física dele. É bem interessante porque ele é um hobbit, então ele de certa forma representa a própria sombra do Frodo. O Frodo é um hobbit que não chegou a ser dominado pelo anel. Só que é interessante esse demônio, por assim dizer, né? Essa fase de encarar os demônios, porque o Frodo não consegue chegar naquele poço da perdição para destruir o anel sem esse Gollum aí, essa criatura que vocês estão vendo aí. Por quê? Porque ele já esteve lá, ele sabe o caminho, o Frodo não sabe. Ele já esteve naquela fortaleza do mal. Frodo nunca foi até lá. Então, ele não tem como chegar lá sem a ajuda dele. É muito interessante porque a fase de encarar os demônios numa jornada do herói, na verdade, tem a ver com encarar a si mesmo, os demônios internos. Né? Perseu, por exemplo, ele desce ao Hades, vai para as zonas infernais e ele vence a Medusa. E ele corta a cabeça da Medusa, que é aquela cabeça cheia de cobras, que qualquer pessoa que olhasse para os olhos dela se transformava em pedra. E é com essa cabeça que ele esconde dentro de um saco para que ele mesmo não sofra consequências, que depois ele vence um desafio gigantesco que ele não teria como vencer sem ter a cabeça da Medusa. Então, a cabeça da Medusa se torna um recurso para ele. Então, os demônios, quando eles são encarados, eles se tornam um recurso. Porque o Frodo vai precisar, lá no Poço da Perdição, aqui mostra uma cena dele já lá, na Fortaleza do Mal, no Poço da Perdição, para jogar o anel. E tem um momento que é muito interessante, que ele fica em dúvida, ele começa a ter pensamentos parecidos com o daquela criatura, do Gollum. Ele fala, meu precioso, e não quer jogar o anel. Né? Isso já tem uma luta entre ele e o Gollum. Então, assim, é totalmente imprescindível para ele o recurso interno que vem daquele demônio, daquele suposto, entre aspas, demônio que é o Gollum. É através dele que ele chega nesse lugar. E é bem interessante que durante a jornada esse demônio se transforma e ele vira um guia, é o guia da jornada, algo com o qual ele ainda tem que tomar cuidado, lidar ao longo do caminho, mas ele foi transformado em recurso. Então a gente transforma os demônios internos em nossos melhores recursos. Isso vai haver muito, muito autodesenvolvimento, uma transformação do herói, uma autoexpressão. Ele vai expressar um brilho que nem ele nem sabia que tinha. Geralmente o herói fala, não, acho que eu não sou tudo isso, eu não sou capaz. Mas ele passa por uma transformação, uma aprendizagem, um autodesenvolvimento, e ele se autoexpressa e a grandeza dele é vista. E no caso do Frodo, inclusive, e os outros hobbits, eles são homenageados. Ele recebe uma homenagem enorme antes de voltar para casa. E, finalmente, ele retorna ao lar e leva as bênçãos todas que ele recebeu. Isso é a jornada do herói. Né? Bom, vou interromper um pouquinho mais aqui o compartilhamento de tela para conversar um pouquinho com você. Né? Nós podemos ajudar uma pessoa em todas aquelas demandas que eu listei, nessa reinvenção de si mesmo, e aqueles que estão numa jornada do herói. É um momento que, na verdade, aqueles que não buscam passar por esse momento da melhor maneira possível e transformar o trauma em aprendizagem vão sofrer consequências depois. Então, por que um profissional de PNL é essencial? Porque ele sabe exatamente como ajudar a pessoa em todas essas fases.
em todas essas demandas, guiar uma jornada de herói, inclusive. Só que se a pessoa não passa por esse apoio, frequentemente ela vai ter problemas no futuro. Tem, por exemplo, análises feitas bem sérias a respeito de grandes crises, momentos de catástrofe, por exemplo, tsunami, terremoto, situações graves que acontecem com um coletivo e o que acontece depois disso. Frequentemente, depois disso, as pessoas sofrem com estresse pós-traumático. Eu passei por uma situação assim, sabe? Meu pai estava com uma doença muito grave e os médicos não davam muita esperança de cura, inclusive, de recuperação do meu pai. E eu e a minha irmã, a gente precisou extrair de nós o máximo da nossa força. Só que não era necessariamente uma força real. Na hora a gente não percebeu isso. Eu pensei que eu estava sendo resiliente, porque resiliência, inclusive, é um dos temas mais importantes da atualidade. A pessoa conseguir se recuperar dos problemas, não pagar um preço emocional alto, não se trata de reprimir emoções negativas e fingir que está tudo bem, não, é realmente ficar inteiro e transformar o problema, a adversidade, em oportunidade. Eu achava que eu estava sendo resiliente, mas eu estava, na verdade, era segurando as pontas. Né? Minha irmã também. E a gente percebeu isso quando? Quando passou, porque teve um momento, inclusive, teve muitas internações, muita correria com ele para os médicos, e teve um momento que ele entrou em coma e os médicos acharam que ele não passaria daquela noite. No entanto, ele acordou com fome, e nós tivemos uma situação que foi uma vaga que surgiu no Hospital de São Paulo, Dante Pazanese, para fazer um procedimento que não tinha sido feito no Brasil ainda. Era um procedimento experimental, meu pai era um paciente terminal, então nós assinamos um documento para ele se submeter a esse procedimento, e na época esse procedimento foi muito bem sucedido, meu pai foi um primeiro caso brasileiro de solução, e simplesmente ele melhorou, ele ficou bem, na verdade. Voltou para casa, ficou bem, teve algumas sequelas, que na época teve vários derrames e tudo, mas nada grave. E aí a gente respirou novamente, relaxou. Foi interessante, porque quando a gente respirou novamente e relaxou, aí eu e a minha irmã começamos a ter pequenos problemas. Problemas psicossomáticos, problemas emocionais, mais dificuldade emocional, pavio mais curto, né? E a gente não estava entendendo por quê. Por que agora eu estou tendo problema, quando que naquela época eu estava um pouco mais forte? É porque naquela época havia uma necessidade grande de extrair uma força de dentro de si, e agora eu estava pagando um preço depois. Tem estudos que mostram que depois de situações de luto, situações trágicas, grandes catástrofes, o que quer que seja uma grande crise, né, que o indivíduo às vezes tem que se segurar e se força a ficar bem, embora não esteja bem, depois vem o estresse pós-traumático, muitos sintomas, pessoas que estão indo para o trabalho, por exemplo, começam a ter problemas de saúde e são liberadas para ficar em casa. Muitos funcionários mostram agressividade, impaciência uns com os outros, não conseguem lidar mais, assim, segurar as emoções, porque parece que tiveram que sustentar tanto uma força num período de crise que agora as coisas explodem. Então, existe esse período de estresse pós-traumático que acaba levando a pessoa para o tratamento de saúde mental, né, que leva a pessoa para problemas psicossomáticos de saúde física também, sabe? Isso poderia ser evitado se durante o período da crise ele recebesse apoio para passar por isso da melhor maneira possível, para extrair o melhor de si mesmo, né, para gerenciar de verdade suas emoções, para poder se reerguer e ter resiliência real e não ter que estar forte quando na verdade está morrendo por dentro. Essa destruição interna, enquanto eu estou numa postura forte externa, ela pode causar muitos problemas posteriormente. E o indivíduo nem sempre está consciente, ele pensa que ele está sendo forte mesmo, mas ele está reprimindo uma série de conteúdos. Então, nós conseguimos apoiar essas pessoas nesse momento através de inúmeras técnicas e através do processo de atendimento, através de todo o trabalho que a gente faz, estruturando sessões, processos completos, levando a mente do cliente a uma evolução contínua. Isso me leva a compartilhar a tela com você novamente para falar de um trabalho que é um trabalho muito exclusivo, né? Não existe nada parecido no Brasil, creio que não exista também em outros países, pelo que eu pesquisei, e que nós criamos para resolver um gap dentro das formações de programação neurolinguística.
Existe um gap nas formações de programação neurolinguística no mundo inteiro, que é o fato das pessoas fazerem practitioner, master, practitioner, aprenderem muitas técnicas, modelos, habilidades, saírem com uma vasta quantidade de conhecimentos, não sabendo muito bem como juntar tudo isso num todo coerente e não tendo metodologia de trabalho, não sabendo qual é o método, embora exista um método. Existe um método da programação neurolinguística para fazer, por exemplo, atendimentos individuais. E existe, sim, método também para dar treinamentos. Só que aí nós temos, sim, um treinamento da PNL totalmente focado nisso, que é o Trainer's Training. A formação de treinadores da PNL ensina todo um método para fazer palestras, shows, para dar treinamentos com alta qualidade, com grande impacto sobre os indivíduos, garantir instalação inconsciente da aprendizagem. Ok, nós já temos isso, só que no Master Practitioner, que nós deveríamos ter toda uma dedicação ao desenvolvimento da perícia em fazer mudanças com caráter sistêmico, de problemas bem complexos, tornar a pessoa um perito, uma pessoa realmente especializada, capaz de uma metodologia, sabendo atender individualmente, entendendo como é que se estrutura uma sessão individual muito poderosa, como se estrutura um programa de sessões, como entender como estará a mente do cliente em cada fase de um processo de mudança, como lidar com os principais temas que o ser humano traz, como também os grandes modelos da PNL é que nos ajudam a ter a inteligência estratégica, para fazer a modelagem a cada sessão. Inclusive no Master Practitioner, um dos gaps é que se faz um exercício meio rápido de modelagem. Às vezes se dedica um tempo bom, mas é uma modelagem voltada para capacidades, para habilidades de alto desempenho, quando, na verdade, um profissional de PNL utiliza o método de modelagem em todas as sessões para fazer o levantamento do modelo de mundo do cliente, para investigar toda a informação necessária para poder fazer uma intervenção precisa, para ter medição de resultado. Quer dizer, a gente tem coisas muito bacanas, só que isso não é compartilhado nos cursos. O que acaba acontecendo? O aluno depois paga supervisão, mentoria para um treinador, para ele acompanhar ele, falar, não, ó, vamos desenvolvendo junto o método. Isso sai caro, a pessoa vai aprendendo aos poucos, aprende errando com os clientes, às vezes acha que é assim mesmo e que ela tem que usar a intuição. Sim, a intuição é maravilhosa, a intuição e criatividade são importantíssimas para um atendimento em PNL. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando falta para você perícia, você pode achar que você está sendo intuitivo, quando na verdade você está fazendo alguma coisa ali que distorce até a forma de intervir. Então, quanto mais perícia uma pessoa tem, mais segura ela se sente. Quanto mais segura ela se sente, mais ela consegue ter acesso à intuição e criatividade. Normalmente é assim. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para falar justamente desse trabalho que veio resolver esse gap, que é um treinamento para que você tenha perícia e que agora está com uma inovação grande, tá? E essa inovação é a metodologia de atendimento com enfoque no online, porque é a tendência para o futuro, né? Então, vou compartilhar novamente aqui a tela com você para falar desse treinamento que tem um papel muito especial em auxiliar você a fazer trabalhos de alta qualidade. O treinamento é PNL aplicado ao atendimento online. E aqui a gente vai falar da metodologia de atendimento individual da PNL e também essa adaptação para videoconferência. Por quê? Porque a crise do coronavírus vai permanecer ainda por bastante tempo. A previsão é de que antes que vacinas sejam replicadas mundialmente e todos passem por vacinação, nós não vamos ter um retorno a grandes atividades presenciais. As pessoas estarão ainda inseguras em relação a isso. Os governos vão liberar atividades públicas e presenciais, depois vão recolher de novo as pessoas em quarentena, volta a ter atividades com 20 pessoas, com 30 pessoas, com 50 pessoas, depois recolhe novamente, porque novas ondas da doença acontecem enquanto não houver essa vacinação. Remédios também podem ser desenvolvidos que diminuam a quantidade de pessoas que passam por um agravamento da doença. Isso também cria uma esperança muito positiva também, né? Mas, mesmo assim, vai demorar e há um hábito novo se desenvolvendo. Um número muito grande de pessoas está descobrindo que não faz tanta diferença assim fazer um trabalho online comparado a um trabalho presencial. E eu sei que tem muita gente que acha que atendimento individual de PNL não pode ser feito online. Coaching sim, mas PNL não. E não é verdade. Eu desenvolvi todo o método, já atendo individual online há bastante tempo,
Mas agora, inclusive, nesse período em que eu só estou fazendo atendimento individual online, eu adaptei coisas muito importantes para ter segurança, para, independentemente de ter o risco de cair a conexão em algum momento, eu não colocar em risco o meu cliente de maneira alguma. Tenho adaptações para poder fazer todas as técnicas que existem de PNL no online sem problemas, sem perda de qualidade. Então, a gente vai entender como é que faz para fazer um trabalho de altíssima qualidade, com a mesma qualidade do presencial, só que no online e com muita segurança, que é muito importante. E não é só isso. O mais importante e o mais longo desse curso é desenvolver perícia em atendimento. A pessoa entender a metodologia de atendimento individual e se tornar um profissional de alto nível, né? Não demorar tanto para desenvolver essa perícia, ou às vezes nem nunca conseguir desenvolver a perícia porque não teve esse apoio. Não, a gente vai resolver esse gap agora. E agora, para a gente entender o que a gente vai aprender nesse curso, né, da PNL aplicada ao atendimento online, e aqui tem um cenário breve disso, você vai aprender a adaptar as técnicas e ferramentas para uma modalidade online. Aprender, por exemplo, a fazer técnicas daquelas que têm movimentação física, né, em posições diferentes no espaço, gestual, coisas desse tipo. Como é que a gente faz para adaptar isso para o online e conseguir ter uma experiência imersiva, em que o cliente realmente vivencia, sem que a gente tenha necessariamente um ambiente onde você tem marcas no chão ou posicionamentos diferentes de cadeiras e que a pessoa tenha uma experiência um pouco mais imersiva graças a isso, mais sinestésica graças a isso. A gente tem como adaptar e tornar isso muito poderoso e eu vou passar essas adaptações, por exemplo, do uso de âncoras nas técnicas, quer dizer, tudo aquilo que a gente vai precisar fazer, né, mexer com os estados das pessoas, lidar com linha do tempo, regressão de idade, levando a pessoa a encontrar a causa raiz de um problema quando ela está ali na primeira infância ou até no útero. Como fazer isso no online de forma segura? A gente vai aprender toda essa adaptação. Essa é a parte menor do curso. Nas 2 primeiras aulas, são aulas de 3 horas, é um total de 8 aulas de 3 horas, dando um total de 24 horas aula. Nas 2 primeiras aulas de 3 horas, a gente resolve toda essa parte de adaptação para o online para garantir alta qualidade. E eu já entrego isso logo no começo, para aqueles que já estão atendendo o público, que já trabalham na área, poderem já fazer um trabalho bem adaptado de qualidade e apoiar outras pessoas. Agora, esse curso é só para quem já trabalha? Não, esse curso pode ser também para alguém que pretende trabalhar. Está fazendo uma transição de carreira, está se reinventando profissionalmente, quer trabalhar com PNL, fez a formação, mas sente insegurança na hora de atender. Então, esse curso vai te ajudar a se sentir seguro realmente. Bom, você vai tornar o atendimento à distância tão eficiente e seguro quanto o atendimento presencial. Outra coisa, você vai descobrir como estruturar sessões individuais poderosas. Nós temos modelos da PNL como TOTS, SCORE, que ajudam a gente a estruturar uma sessão poderosa, saber exatamente onde estamos com o cliente, fazer a modelagem, fazer o levantamento realmente de informações de qualidade do modelo de mundo, saber o que a gente está fazendo com a pessoa. Porque senão você vira só um mero aplicador de técnicas. Uma pessoa que fica aplicando técnicas intuitivamente, torcendo para dar certo. E mesmo assim funciona. Porque as técnicas são tão especiais que a pessoa fica feliz, satisfeita, mas nem sempre você vai lá no ponto-chave, se você não sabe como fazer a modelagem. Então, você tem que desenvolver uma estratégia, um raciocínio de quem trabalha com PNL, estruturando sessões individuais poderosas que te dão medição de tudo que está acontecendo. Você tem que ser capaz de medir o resultado em cada fase. E também vamos aprender como estruturar programas completos. Porque é possível fazer um programa, por exemplo, de 10 sessões muito eficientes, em que você vai fazendo uma trajetória com o cliente, consolidando resultados. Aliás, eu vou ensinar métodos só de consolidação de resultados, para que as coisas se mantenham, se consolidem. Porque é muito chato o cliente passar por uma experiência, passar pela melhora, mudança, só que aquilo não se consolida, ele volta com o mesmo problema. Então, a gente vai aprender como consolidar resultados de maneira mais definitiva. Você vai saber como está a mente do cliente em cada fase do programa completo de sessões, porque com cada tema que a pessoa traz, a gente sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, a pessoa precisa melhorar a autoestima. Opa, tem fases. Você precisa trabalhar alguns elementos antes de trabalhar outros, e você sabe mais ou menos como vai estar a mente da pessoa. A pessoa quer se libertar de um hábito ou de uma compulsão. Opa, tem fases.
Tem o que você faz logo no começo, o que acontece depois, como a pessoa voltará na próxima sessão, que tipo de recaídas ela pode vir a ter, como lidar com a recaída. Então, a gente pode aprender de verdade a lidar com programas completos, né, e aprender como está a mente do cliente. Nós vamos também aprender como avaliar quem está apto a fazer sessões de PNL. Porque tem pessoas que elas não estão aptas a fazer sessões de PNL. Elas não estão, nesse momento, preparadas para isso. Se elas fizerem, elas correm um risco, se elas, por exemplo, forem pessoas portadoras de um transtorno psicológico, correm um risco daquilo piorar, né? Pode ser que o trabalho de PNL venha desencadear um processo negativo. Por exemplo, uma pessoa que é portadora de transtorno bipolar, mas que não está com isso bem tratado, pode ser que nesse momento não esteja fazendo tratamento direitinho, psiquiátrico, psicológico, aí começa a fazer um trabalho de PNL. Se ela não está no momento que isso está equilibradinho, né, tratado, pode acontecer de, ao usar, por exemplo, uma técnica de PNL como gerador de novos comportamentos, depois de passar por essa técnica, a pessoa entrar numa crise de mania e ficar num estado eufórico exageradíssimo e chegar até numa internação. Então, é muito importante que você entenda como avaliar quem está apto ou não para fazer sessões de PNL. Entenda as fronteiras éticas que você tem. Tá? E, finalmente, nós vamos desenvolver também habilidades de modelagem, para que a gente possa, de verdade, usar a modelagem nas sessões, porque é a modelagem que vai fazer com que você seja capaz de fazer intervenções poderosas. Só que isso daí é só um resuminho. Tem muito, muito mais mesmo. Mas eu espero que tenha sido o suficiente para você perceber como esse curso é incrível, pode ser transformador para a sua prática profissional, para a sua vida. Tá? Bom, nós estamos chegando aqui ao final da nossa Masterclass, e se você quer fazer esse curso, basta você entrar em contato com o departamento financeiro do Instituto Elo, com a Cris, e você vai receber o link para fazer esse contato aqui, né? E poder fazer já a sua reserva do curso. O curso vai começar na segunda-feira, no dia 8 de junho. Então, se prepare, porque já vai começar. O curso tem material didático, de apoio. Todas as aulas são gravadas. Elas ficam gravadas para que você, caso tenha tido qualquer problema de conexão com a internet, possa assistir novamente. As aulas têm exercícios práticos, a gente divide os grupos em salas diversas de videoconferência, aí as pessoas fazem trabalhos em duplas, em trios, é uma ferramenta que existe aqui dentro do Zoom, né? Fazem trabalhos em grupos, trios, voltam para o grupão, a gente discute como é que foi a prática, eu supervisiono a prática, tem assistente de sala de aula, a gente vai reproduzir tudo aquilo que acontece numa sala presencial através desse curso de formação. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado muito da nossa Masterclass, que você esteja comigo na turma. A turma já está montada, mas ainda tem vaga. Vai ser um prazer ter você na turma conosco. Tá? E até a primeira aula, né, no dia 8 de junho. Vai ser um prazer encontrar você lá. Tchau e até lá. Um abraço.